Meus amigos, minhas amigas, que prazer e que alegria poder estar convosco neste dia para poder estarmos meditando aqui num texto sagrado onde o Evangelho de Cristo, o apóstolo São Paulo, os apóstolos, os profetas já traziam essas revelações a respeito da apostasia dos últimos tempos, dos últimos dias, da igreja, da raça humana aqui na face da terra. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz-nos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Nós vimos aqui o perigo que já vinha sendo alertado pelos apóstolos, também corrigido pelos profetas, a respeito dos últimos tempos, últimos dias da igreja aqui na face da terra. Nós sabemos que nós temos um inimigo, um adversário que perdeu o direito da salvação, perdeu o direito de estar eternamente morando com Jesus, e esse adversário, ele se arma com todo o seu principado e potestades e castas e legiões de demônios para poder investir contra a raça humana. Portanto, Jesus sempre alertou-nos: vigiai. E o vigia é aquele que está em alerta, 24 horas em alertas, porque esse inimigo, ele não, igual nossos pais diziam, não dá nó sem ponta. Portanto, 1 Timóteo, Paulo trazendo essa revelação do Espírito Santo, mais expressamente, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, Paulo trazia já esse alerta, o Espírito Santo, usando o apóstolo, a instrumentalidade do apóstolo para trazer esta revelação que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então observam-se os senhores, as senhoras, que Satanás, ele preocupado com a salvação do homem que Jesus veio trazer, o resgate para a restauração e a salvação do ser humano. Ele sabendo que o homem, sendo capaz de alcançar a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus, ele se lança ferozmente contra a raça humana na face da terra. Então, espíritos enganadores, levando muitos a apostatarem da fé. O que, porventura, o amigo, a amiga poderá pensar: o que é apostasia? Apostasia é exatamente uma perversão da fé da pessoa. Então, a pessoa que até antes cria que tal coisa, tal procedimento, tal comportamento seria pecado. E a partir dali, essa pessoa começa a entender: olha, eu creio, eu já mudo um pouco o pensamento, eu já mudo a minha maneira de crer, eu já mudo a minha maneira de enxergar, de visualizar, de confiar que aquilo outro não é mais pecado, não é pecado. Deus não vai se importar com isso ou com aquilo. Isso chama-se a perversão da fé. E essa perversão é uma apostasia. A pessoa está apostatando da fé. Mas, reverendo, apostasia não é somente aqueles que começam a se darem a doutrina, em que muitas seitas estão aí pregando, estão aí ensinando, estão instruindo, estão levando a mensagem para as pessoas. Apostasia é exatamente aquilo que você cria, que nós vamos voltar um pouquinho aos anos anteriores, começando da igreja primitiva. A igreja primitiva,
que são as 7 consideradas as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas apocalípticas. Essas 7 igrejas, elas tinham comportamento de santificação, de pureza, do zelo doutrinário, o zelo da palavra, aquilo que Jesus veio ensinando, instruindo, orientando durante os seus 3 anos de ministério aqui na terra. Os apóstolos deram continuidade, foram dando continuidade na mensagem de Jesus Cristo. No decorrer dos anos, a igreja começou a entrar em decadência. Eu não vou entrar na questão da história da igreja, que é muito longo, muito extenso, mas já aqui trazendo para os nossos dias. Dos anos 900 para cá, hoje nós estamos em 2023, chegando no meado do ano de 2023, dos anos 90, 1900 para cá, nós observamos que, nesses anos, a igreja, ela começou a receber, aqui no Brasil, através de homens que o Espírito Santo enviaram aqui para essa terra, a mensagem pentecostal, a mensagem do batismo no Espírito Santo, a mensagem dos dons espirituais, uma igreja focada à oração, focada à santificação, focado à pureza. As irmãs, as mulheres, os homens tinham um comportamento cuidadoso, com muito zelo e muito cuidado. Olhando para os nossos pais, que sempre serviram a Deus, nossos avós eram pessoas cuidadosas no vestir, cuidadosa no andar, cuidadosa no comportamento, no zelo da santificação. As irmãs, elas não mexiam nos seus corpos. Hoje, nós vimos uma igreja totalmente diferente. Dos anos 90 para cá, vamos trazendo um pouquinho mais para cá, a partir dos anos 90, começamos a receber do Brasil a mensagem do enriquecimento. Eu chamo a mensagem do enriquecimento, a mensagem da prosperidade, uma teologia que foi ressuscitada lá por aquele espírito que foi lá no deserto, oferecer a Jesus Cristo, quando estava orando, consagrando, jejuando por 40 dias e 40 noites. Esse espírito foi lá onde estava Jesus, oferecer toda a riqueza, todos os bens, ali do Oriente Médio. Dali, do alto daquele monte, ele disse, olha, tudo isso, começou a mostrar, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, o que Satanás queria? Ele queria ser adorado, ele queria ser cultuado, ele queria ser venerado, ele queria que Jesus fizesse uma aliança com ele. Esses mesmos demônios, eles continuam atuando ferozmente nesses últimos anos da igreja na terra. A igreja deixou de focar as coisas de cima, de buscar as coisas de cima. Nós observamos que Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, seguindo em diante, ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Então, buscai as coisas que são de cima. A igreja deixou de buscar as coisas que são de cima para buscar as coisas da terra. Focar as coisas da matéria, as coisas materiais, a riqueza, a prosperidade nisso, a prosperidade naquilo, buscando as coisas da terra. Nisso aí, abriu brecha para o inimigo começar a levar a igreja à lascívia.
Nós observamos que as nossas irmãs que vestiam-se como as santas irmãs, que se santificavam nas suas vestimentas. Reverendo, mas isso é doutrina de usos e costumes. Não, é doutrina da Bíblia Sagrada. Satanás começou a enganar os pastores, enganar as lideranças, até mudando, dizendo isso é doutrina de usos e costumes. Isso são doutrinas de grupos, são doutrinas de homens, são doutrinas de pessoas. Isso é a mentira de Satanás, para que a igreja não venha se santificar e perder o direito do arrebatamento. Então nós precisamos ficar sobre alerta. Paulo trazendo essa revelação do Espírito Santo, que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por que esses alguns faz a diferença? Esses alguns que se apostataram da fé, esses alguns são os doutores, chamados doutores da Bíblia. São os teólogos de nome, de renome, que começaram a trazer uma perversão, um entendimento diferenciado das coisas sagradas. Isso é muito perigoso. É como fosse um ministro do Supremo Tribunal Federal chegar e dizer, olha, a Constituição diz assim, assim, mas no meu entendimento, veja só o perigo que pode ocorrer. No meu entendimento, eu entendo que possa ser assim, 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 e dentro desse entendimento de um ministro, ele pode influenciar toda a corte a aceitar aquela ideia, aceitar aquele entendimento. Então nós observamos que na pedagogia bíblica pode ser a mesma coisa. O teólogo aí de um renome, de um conceito nacional ou internacional, esse teólogo dizer, olha, eu estudando, eu analisando, até dizendo uma coisa ou outra, colocando o mundo espiritual na frente, dizendo, olha, eu entendi, eu passei a entender, compreender que era assim. E essa mensagem pervertida começa a ser levada para mais pessoas, começa a ser levada para os meios de comunicação, começa a ser levada para as redes sociais, começa a ser levada para os altares, começa a ser levada para os púlpitos. Aí ocorre o perigo. Quando Paulo diz, alguns perverterão da fé, apostatarão da fé, quer dizer, perverterão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Quem são esses espíritos enganadores? São espíritos de demônios. Espíritos enganadores são espíritos de demônios que apossam das pessoas, dos doutores, dos teólogos, daqueles especialistas na interpretação da exegese, da hermenêutica, e começa a trazer determinada perversão, e essa perversão ocorre um perigo muito grande. Então Paulo diz, são espíritos enganadores, que esses espíritos enganadores vão enganar, têm enganado muitas pessoas, muitas lideranças dos altares, dos púlpitos, espíritos enganadores, e há doutrinas de demônios. Olha o perigo aí. Quando eu disse espíritos enganadores, aqui Paulo já vem dando continuidade à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, observam-se bem os senhores, observam bem as senhoras, o que o versículo 12 está trazendo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, dando mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, os senhores, as senhoras observam a cauterização
da consciência das pessoas. As pessoas passam a se conscientizarem, a receber uma consciência. Olha, eu me conscientizei, eu passei a ter uma consciência daquilo ou daquilo outro. Aí Paulo deixou bem claro, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E o pior de todas as coisas é que a mentira, ela desenvolve, ela corre, ela vai tão rápido, a mentira mais do que a verdade. Então aí, meu amigo, minha amiga, está aí o perigo. Nós estamos hoje, a igreja hoje, está diante de um grande perigo, onde os altares santos mudaram, onde os altares que se santificavam, hoje ministérios, grandes ministérios que Deus levantou nessa terra, de homens e mulheres santificados, começaram a perder a virtude do Espírito Santo, começaram a perder a presença de Deus nos altares. Até mesmo espíritos enganadores tendo liberdade de chegar nos altares, nos púlpitos e fazerem movimentos esquisitos, estranhos, que não têm a participação do Espírito Santo de Deus. Lá o profeta Jeremias, em Jeremias, no capítulo 2, versículo 19, diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, a ver que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o perigo aí. A ver que mal e quão amargo deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor. Deus falando, Deus usando o profeta Jeremias para chegar junto com o povo hebreu, com o povo de Israel. Eles deixaram por terem deixado o Senhor, deixado os conselhos do Senhor, deixado de lado as orientações do Senhor. E ele diz aqui, a mensagem profética: e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor. O meu temor. Eu me lembro de uma certa feita, no momento em que o meu pastor, que tive como pastor por dezenas e dezenas de anos, ele nos disse numa reunião convencional, dirigiu-se aos obreiros e disse-nos: obreiros, nunca perca o temor a Deus. Nunca perca o temor a Deus. Porque o dia que o homem, a mulher, a moça, o rapaz, o adolescente, a criança, perder o temor a Deus, o caos é inevitável. O dia que o homem, a mulher, o ser humano, perder o temor a Deus, o caos é inevitável, repito. Portanto, Deus cobrava seriamente que o povo havia se pervertido, havia se corrompido, deixado a apostasia chegar diante deles. Aquilo que eles aceitavam, aquilo que eles criam, aquilo que era abraçado anteriormente pelo povo hebreu, a partir dali, se perverteram na fé, se perverteram na visão corrompida, mente corrompida, consciência corrompida. Isso é um perigo. E está acontecendo nos nossos dias.
Hoje os altares, os ministérios de renomes dessa terra. Eu não cito o nome por não ser indelicado, mas grandes ministérios dessa terra, que eram o exemplo do pentecostalismo nesse Brasil. Era o exemplo de fé, exemplo de prática, exemplo de temor, exemplo de obediência. Hoje não pode ser mais referência. Referência da santidade, referência no pudor. Nós vimos hoje as senhoras, as mulheres, nos altares ou fora dos altares, que não tem diferença das outras religiões, não tem diferença dos pagãos, não tem diferença do paganismo, não tem diferença das seitas, não tem diferença das demais religiões da terra. Se igualaram a todas, na vaidade, na luxuaria, no mundanismo, nas vestimentas, no falar, no comportamento, totalmente indecente diante do Espírito Santo. Mas Deus aqui através do profeta Jeremias, começava a cobrar do povo hebreu esse comportamento de apostasia, se apostatando da fé e perdendo o temor a Deus. Portanto, também em Jeremias capítulo 8, versículo 5 diz assim: por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Com uma apostasia tão contínua. Persiste no engano, não quer voltar. Outra profecia que o profeta Jeremias cobrava severamente do povo hebreu. Por que havia essa pergunta? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. O pior é isso, que a consciência da pessoa, em dado momento, diz que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa voltar. Igreja do Senhor Jesus, pastor, missionários, evangelistas, diáconos, missionários e missionárias, ministros do Senhor Jesus. Voltemos enquanto é tempo. Voltemos para as raízes. Voltemos para as bases. Demos um passo atrás. Enquanto é tempo, enquanto temos oportunidade. Não é feio uma pessoa dar um passo atrás, voltar atrás, dizer: eu errei. Isso não é mal para ninguém, isso é humildade. E Jesus diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. É virtude um homem, e principalmente um homem de Deus, reconhecer dizendo: errei, dei passos errados, mas eu volto atrás e reconheço o meu erro. Enquanto é tempo, enquanto há oportunidade, voltar às bases da igreja primitiva, a igreja consagrada, a igreja de Pentecoste, a igreja de oração, a igreja onde os apóstolos saíam pregando, o Espírito Santo ia confirmando a palavra pregada com os sinais e os prodígios. O apóstolo Pedro passava, apenas a sua sombra curavam os doentes.
Paulo dava uma ordem, mandava até um lenço, um avental, leve sobre e coloque sobre o doente, que ele será curado, e até os demônios eram expulsos, através de uma igreja santificada, aleluia, uma igreja pura, uma igreja redimida pelo poder do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo, continua ainda trazendo essa revelação em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane. Primeira parte desse versículo: de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Paulo está trazendo uma revelação a respeito da chegada do anticristo, que antes que chegue esse iníquo, que chega o anticristo, esse perverso, o homem do pecado e da iniquidade, que infelizmente vai levar centenas, milhares e milhões que estão hoje nas igrejas consigo para o seu reino, para atormentá-lo, com os demônios que serão soltos do inferno para poder atormentar a terra. Mas você, meu amigo, minha amiga, enquanto ainda é tempo, enquanto há oportunidade, você pode voltar, deixar a apostasia, deixar de lado esse aprendizado falsificado, esse alimento falsificado que você tem se alimentado dos altares conturbados, dos altares proliferados do pecado e da iniquidade, e voltar atrás e dizer: eu volto porque eu quero ser salvo, eu quero voltar para a doutrina da santificação, eu quero voltar para a doutrina da purificação, a doutrina da pureza, porque Jesus diz que os impuros não herdarão o reino dos céus. Jesus disse aos seus discípulos, dando uma ordem: sede santo, porque vosso Pai que está nos céus é santo. Santificai-vos de corpo, alma e espírito, é a ordem de Deus. Deus disse a Abraão, desde o Antigo Testamento: Abraão, sê perfeito, ande na minha presença, aleluia. Então nós vimos Deus exigindo de Abraão, Deus exigindo dos profetas, Deus exigindo dos apóstolos, e Deus continua exigindo dessa igreja, que ainda é tempo, a oportunidade de fugir da apostasia, fugir da perversão doutrinária, da perversão em que a mente da humanidade se perverteu. Mas ainda há tempo, ainda há a oportunidade. Eu quero orar convosco neste momento, para que o Espírito Santo, ele possa te fortalecer e você ser uma pessoa vencedora em Cristo Jesus, e não perder essa tão grande salvação que foi revelada através de Jesus Cristo e dando continuidade pelos santos apóstolos. Ó Deus, no nome de Jesus, eu oro neste momento, eu oro por esta família, eu oro por esse ministro do Evangelho, esta pessoa, meu Deus, que antes tinha a revelação genuína da palavra, mas hoje, com a influência da mídia, com a influência do sistema, porque esse sistema, meu Deus, está controlado por Satanás, tirando a igreja da santidade, a igreja da pureza, a igreja virtuosa que foi levantada na terra, e seja destruída no nome de Jesus. Todas as fortalezas de Satanás, tudo que foi construído na mente, no coração, na alma do espírito, que seja desfeita, seja estagnada agora, seja destruída as fortalezas do inimigo, em nome de Jesus Cristo, e essa pessoa seja fortalecida e possa se arrepender e voltar atrás, enquanto é tempo, enquanto é dia, antes que a noite venha. Ó Deus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Ouvintes, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Você pode compartilhar, se inscrever também
no nosso canal, se inscreva no nosso canal e seja o divulgador das mensagens celestiais. Meu forte abraço, meus cumprimentos a todos que gentilmente têm participado do nosso trabalho. Reverendo Moisés Oligário de Brito. Deus te abençoe e te guarde.